Salve, salve amigos de Tudo e Bola no Ar, aqui quem vos fala é Marcelo Amorim, diretamente de Guarulhos, São Paulo, e vamos falar hoje sobre o reconhecimento do título do tricampeonato do Atlético Mineiro, porque a CBF essa semana considerou que o Atlético é tricampeão brasileiro, reconhecendo o título da Copa dos Campeões de 1937. Esse que foi um torneio que eu posso dizer regional, porque incluiu a região sudeste, incluiu times do Espírito Santo, do Rio, São Paulo, Minas e do antigo estado da Guanabara. Foi formado por 6 times, dentre eles 2 times que dificilmente eu imagino que vocês conheçam, que é o Aliança e o Liga da Marinha. Foram 2 desses times que disputaram. Esses times acredito que nem existam mais, pelo menos o Liga da Marinha não existe. Além do Rio Branco do Espírito Santo, que foi o campeão capixaba, o Fluminense, a Portuguesa. E uma curiosidade importante, a Portuguesa foi considerada campeã paulista de 36, mas o campeão paulista de 36 é o Palmeiras. Pela Liga Paulista de Futebol é o Palmeiras. Pela APA, Associação Paulista dos Esportes Amadores, é a Portuguesa. Então aí tem essa disputa. Então a Portuguesa que foi convidada, ela participou, e o Atlético foi campeão. O que causa uma certa polêmica é justamente esses reconhecimentos de campeonatos passados. Por quê? Porque muito tem a ver com a rivalidade, com a zoeira entre torcedores, com a rivalidade entre dirigentes e torcida, e também tem a ver com a questão política. A CBF ela sempre leva em consideração muito mais a política, do que propriamente critérios técnicos. E o que a gente critica é falta de critérios. Porque, por exemplo, em 2000, com o título mundial do Corinthians, o que aconteceu? Não se falava da Copa Rio de 51. Então, não sei se o Palmeiras se sentiu mais inferiorizado, eles correram atrás e foram atrás do reconhecimento do Mundial de 51. Isso para que não ficasse atrás de Corinthians, de São Paulo, de Santos, que já tinham ganhado seus títulos. E uma outra coisa também, em 2010, tanto o Palmeiras quanto o Santos correram atrás também do reconhecimento dos brasileiros, considerando a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, igualando esses títulos ao Campeonato Brasileiro. E aí, com isso, eles ultrapassaram São Paulo e Corinthians, que até então tinham ultrapassado ele. Isso, porque o Palmeiras era tetracampeão brasileiro, tendo ganho 2 títulos na década de 70 e 2 títulos na década de 90. E em 2005 o Corinthians também foi tetra e igualou. Em 2006, 2007 e 2008 o São Paulo ultrapassou, sendo tetra, penta e hexacampeão. Então isso provoca também, cutuca também a vaidade desses times que correram atrás e pediram o então reconhecimento. Nesse caso, porém, o que falta um pouco é o critério. Por quê? O torneio Roberto Gomes Pedrosa, ele é uma evolução do Rio São Paulo. E ele poderia sim ser reconhecido como um campeonato brasileiro devido à similaridade entre o Robertão e o Campeonato Brasileiro. Porém, a Taça Brasil, que também foi considerada brasileiro, ela é muito mais similar, é muito mais próxima do que seria a Copa do Brasil. Então, se fosse utilizado os critérios técnicos e os critérios mais corretos, deveria sim juntar o Robertão com o brasileiro, unificar o Robertão brasileiro e a Taça Brasil a Copa do Brasil. E aí você vai me perguntar, e a Copa dos Campeões que o Atlético foi campeão? Esse torneio ele é muito mais similar com a Copa dos Campeões que existiu, que foi promovido pela própria CBF nos anos 2000, 2001 e 2002, do que propriamente com o brasileiro. Vamos ver. Em 2000 quem foi campeão foi o Palmeiras, em 2001 foi o Flamengo em cima do meu São Paulo, em 2002 foi o Paysandu em cima do Cruzeiro. Então, que era um torneio formado por campeões regionais e formava então a Copa dos Campeões, e era um torneio que dava uma vaga na Libertadores, era um torneio importante. Então é muito mais parecido com a Copa dos Campeões de 37 do que
a Copa dos Campeões de 87 com os brasileiros. Mas qual que é o grande problema desse reconhecimento todo? É que abre brecha para que quaisquer outros clubes possam levantar, através da sua história, né, outros torneios e pedir, né, a unificação com o brasileiro. Dessa forma, nós podemos ter aí times que nunca ouvimos falar, que vai lá comprovar através de sua história, desde que ele tenha, evidentemente, um grande padrinho político, aí pode surgir aí campeões de 45, 48, 50, enfim, vamos ter um monte de campeões brasileiros de outros torneios. O problema é que a CBF ela precisa ter um critério, ela precisa utilizar um critério para que essas unificações não caiam na chacota, que é o que muitas vezes está acontecendo, justamente porque não está se usando os critérios corretos. E você, eu queria saber a sua opinião. O que você acha? O Atlético realmente é campeão, é tricampeão brasileiro? O título de 37 da Copa dos Campeões iguala ao Campeonato Brasileiro? E o que você acha do Robertão? E o que você acha da Taça Brasil? Eles também são iguais? Vocês pensam igual a mim? Ou pensa diferente? Deixa aí seu comentário. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de deixar sua curtida. Uma outra coisa importante que eu lembrei agora. Se considerou o título de 37 do Atlético, precisa considerar o título de 1920 do Clube Atlético Paulistano, que ganhou então a primeira Copa dos Campeões da Federação Brasileira de Futebol. Da federação, e não da confederação, porque na época não existia CBF, era CBD, e dentro da CBD tinha também a Federação Brasileira de Futebol. É uma bagunça, mas muitas coisas da CBF realmente é uma bagunça. E é isso então, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.